estende as mãos para cá no 3. Você vai receber o pastor Renan Lopes como nós costumamos receber no bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém? 1, 2 e 3. Bendito. Glória. Glória a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que alegria poder adentrar a este santuário pela primeira vez, para juntos adorarmos aquele que é digno, o único digno de honra, o único digno de glória e digno de todo louvor. Quero estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao líder espiritual desta casa, adjunto de sua muito digna esposa, meu nobre amigo pastor Edson, pastora Tamires. Que Deus continue vos abençoando. Obrigado pelo carinho, pela forma tão honrosa que o Senhor tem nos recebido. Todo esse lindo ministério, Assembleia de Deus Maranata. E o meu desejo é que Deus continue vos acrescentando a cada dia. Eu tenho uma palavra profética para esta igreja. Na medida em que essa igreja crescer, a tua vida acompanhará o crescimento dessa igreja. Se essa igreja prosperar, tua casa prospera. Se essa igreja enriquecer, tua casa enriquece. Se essa igreja avançar, tua casa avança. Em todas as áreas da tua vida acompanhará o crescimento dessa igreja. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Queridos, é bom cultuar a Deus perto de príncipes, homens e mulheres de Deus, e glorificar a Deus pela vida da cantora Noemi Nonato, sua família, essa serva de Deus, uma adoradora por excelência, muito feliz em revê-la. Seja Deus louvado por sua vida. Estou também acompanhado de um príncipe, de um amigo, né? Pastor Serginho. Cadê o Serginho? É bom estar perto de amigo, irmão, que se ninguém der glória a Deus, ele vai dar glória. Serginho decretado está, né? Príncipe lá do Ceará, né? Terra boa. Seja Deus louvado por sua vida. Acompanhado também com a gente está a minha amiga Érica. Seja Deus louvado. Inclusive foi ela e Sérgio que me trouxeram do hotel para cá. E a Bíblia diz: se dermos um copo de água ao profeta, já tem galardão. Imagine uma carona, né, irmão? Mistério, né? Rever também aqui minha amiga Ariadne. Acertei? Deus abençoe sua vida. Também é um prazer revê-la. Gente, daqui a pouco ainda vai chegar mais alguns vasos. E eu sei que essa noite já está pequena para o que Deus está fazendo. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar ao coração da igreja. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Gênesis capítulo de número 6, por favor. Gênesis capítulo de número 6. O primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 6, encontre o versículo que está no parágrafo 9. Cadê o tecladista? Meu maestro, eu subi, você sobe. Eu descer, você desce. Eu parar, você continua. Fechou? Então,
embora, vamos para cima. Gênesis capítulo 6, quem achou o texto, diga amém. Amém. Está escrito assim, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Alguém deu glória a Deus? Guarde isso. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Em outra versão você encontra perfeito. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Levante o dedo de profeta o mais alto que você puder. Dedo de profeta, isso. Com muito carinho, com muito respeito, em ato de união e comunhão. Você vai apontar o dedo de profeta para o crente mais pentecostal que estiver perto de você. Aponte o dedo de profeta para o crente mais pentecostal. Isso. Dê um sorriso para ele, aquele sorriso bem expressivo, né? Lá no Rio de Janeiro é o famoso sorriso Colgate. Dá um sorriso nesse vaso. Diga para ele, diga para ela: meu irmão, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para a tua vida nesta noite. Se tem alguém que acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Você que pode, tome seu assento. Você que não pode, aguenta em pé comigo só um pouquinho. Queridos de Deus, quem me ouve diz amém. Tanto na Bíblia quanto na história da humanidade você encontra uma gama de homens e até mesmo mulheres que influenciaram, que marcaram, que revolucionaram a sua geração. Se você observar ao longo dos anos, ao longo dos séculos, você vai encontrar diversos homens que marcaram um tempo, que marcaram uma época, que marcaram uma nação, que marcaram uma região, que marcaram a sua geração. A Bíblia está repleta de revolucionários. Só que existe uma prateleira na Bíblia. E nessa prateleira você encontra apenas 4 homens que revolucionaram a história da humanidade. E eu quero chamar a sua atenção porque existe uma diferença entre você marcar uma época, entre você marcar uma cidade, entre você marcar um bairro, uma região, você marcar a sua geração. E existe uma outra diferença entre alguém marcar a humanidade. É mais ou menos assim: depois destes homens, a humanidade nunca mais foi a mesma. Quando falamos de homens que marcam, poderíamos falar sobre o pastor Martin Luther King, poderíamos falar sobre Billy Graham, poderíamos falar sobre grandes homens que marcaram um tempo, que marcaram uma época. Só que na Bíblia existe essa prateleira.
de homens que revolucionaram a história da humanidade. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desses homens. Pastor, e quem são eles? Primeiro poderíamos falar de Adão. E só de Adão ser quem é, ele já entra nessa prateleira. Até porque antes dele não existe humanidade, só existe humanidade depois de Adão. Então Adão já tem uma cadeira cativa porque ele é o primeiro homem. Ele é o homem que teve o privilégio de ter sido esculpido, de ter sido formado pelas mãos do próprio Deus. Então Adão já tem essa cadeira cativa porque ele é o primeiro homem. Então, obviamente, depois de Adão, surge então a humanidade. Então Adão é o primeiro nessa prateleira, cadeira cativa. O segundo homem nessa prateleira é Noé. A história da humanidade nunca mais foi a mesma depois de Noé. E eu já vou entrar em detalhes, mas só para você entender o porquê que Noé é cadeira cativa também nessa prateleira. Quando a maldade, quando a corrupção do gênero humano, quando Deus, vendo a maldade generalizada sobre a terra, se entristeceu tão profundamente ao ponto de se arrepender de ter feito o homem. E Deus tomou uma decisão. E qual é a decisão de Deus? Eu vou destruir a raça humana. E quando Deus decidiu destruir a raça humana, Deus encontrou em Noé alguém que não é uma escolha, mas é uma atitude de Noé que fez com que Deus o poupasse. Até porque não tinha ninguém como Noé naquele tempo. E quem é Noé? Noé é alguém que no meio de uma geração corrompida, no meio de uma humanidade completamente tomada pela maldade, Noé decidiu andar com Deus. E dentro desse tempo não existe ninguém como ele, até porque a Bíblia diz que ele era homem justo e ele era homem perfeito. Você só vai encontrar a definição de perfeição, quem me ouve diz amém. Você só vai encontrar a definição de perfeição para 4 figuras na Bíblia. Primeiro, Noé, a Bíblia define ele como perfeito. Segundo, Jó, a Bíblia define ele como perfeito. Terceiro, Lúcifer, não é propriamente um nome, mas é a sua definição, pois ele era um anjo de luz. E Ezequiel capítulo 28, por 2 vezes expressa este querubim a definição de perfeição. Gênesis capítulo 28, versículo 12, perfeito em beleza. Gênesis capítulo 28, versículo 15, perfeito em todos os seus caminhos. Pastor, e qual é a 4ª figura da Bíblia que tem esta definição de perfeição? Jesus. Porque Lucas escreve ele como homem perfeito. Então Noé entra nessa prateleira porque quando Deus olha para Noé e para o seu caráter, Deus decide poupá-lo e a sua casa. Não é sobre os seus, mas é sobre o que Noé representa diante de uma geração corrompida. Então Noé achou o favor, achou a graça de Deus, e Deus decide dar uma nova chance à humanidade por causa da casa de Noé, por causa do caráter de Noé. Então só existe humanidade hoje por causa de Noé. Então ele é alguém que revolucionou a história da humanidade, porque ele é um dos patriarcas da humanidade. Então ele é a 2ª pessoa nessa prateleira de revolucionários da humanidade. A 3ª figura que também está nessa prateleira de revolucionários da humanidade se chama Abraão. Quem? Pastor, por que Abraão? Porque Abraão é um ícone de Deus. Por que Abraão? Porque Abraão é pai de nações. Por que Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. E Deus tinha tanta amizade com Abraão que Deus disse todas, não é umas, não é algumas. Deus disse
todas as famílias da terra serão benditas por causa de você. Para quem conhece a história, Abraão não é só pai de Israel. Abraão é pai de nações, várias nações, povos que estão espalhados pelo mundo, saíram e foram provenientes de Abraão. Então a humanidade depois de Abraão é outra, porque Abraão é pai de nações. Então Abraão ganha um lugar nessa prateleira de revolucionários da humanidade por causa da sua história e do seu legado. A quarta figura que está dentro dessa prateleira também de revolucionários da humanidade se chama Moisés. Pastor, e por que Moisés? Não é só porque ele libertou os filhos de Israel da escravidão após 400 anos e 30 aproximadamente. Não. Ele não é só alguém que se torna um dos maiores profetas da Bíblia, uma das maiores lideranças de todos os tempos, mas Moisés é o maior legislador de Israel, e não só o maior legislador de Israel, como também da humanidade. Várias nações do mundo, assim como no Brasil, Europa, e entre outros continentes do mundo, são regidos por leis que Deus entregou a Moisés. Então Moisés está dentro dessa prateleira de revolucionários da humanidade, porque a humanidade também nunca mais foi a mesma depois de Moisés. Então Moisés também ganha um lugar nessa prateleira de revolucionários. E pastor, e tem mais alguém que está nessa prateleira? Esse aí eu sou apaixonado em pregar sobre ele. Quem, pastor? Jesus. Jesus, ele está no topo dessa prateleira. Pastor, por quê? Porque existe um mundo antes de Cristo e existe outro depois de Cristo. Existe uma humanidade antes de Cristo e existe outra depois de Cristo. Então na Bíblia você encontra essa prateleira de homens que revolucionaram a história da humanidade. E nós lemos sobre um deles. E quem é este, pastor? Noé. Noé é um homem que o texto diz que ele era justo e perfeito em suas gerações. Diga para duas pessoas: em suas gerações. Diga para alguém: em suas gerações. Eu preciso que você pegue essa pluralidade, porque não é na sua geração, é em suas gerações. E por que o texto diz em suas gerações? Porque Noé é um homem que viveu 950 anos. Quantos anos? 950 anos. Noé só não viveu mais que Matusalém, mas ele viveu 950 anos. Pastor, e o que é que define uma geração? O que define uma geração é um fator chamado tempo. Fale para alguém que está perto de você, diga o tempo. Diga o tempo. O tempo hoje é o que define uma geração. É claro que após a corrupção do homem, após tudo que veio acontecendo ao decorrer dos anos, Deus decidiu encurtar a vida humana. Hoje, se alguém tiver uma boa vida e uma boa saúde, ele pode chegar no máximo aos seus 120 anos. É o limite que Deus estabeleceu ao homem. Só que nós estamos vendo em uma geração que hoje você vê pessoas morrendo normalmente antes de atingirem pelo menos um século de vida. E o que define uma geração é o tempo. O tempo é o que define uma geração. E o texto está dizendo que Noé foi um homem justo, um homem perfeito em suas gerações. Os tempos se passaram, os anos se passaram, os séculos se passaram, mas Noé permaneceu justo e perfeito. Eu não sei quem é que vai pegar. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 4: uma
uma geração se vem, outra geração se vai, mas a terra permanece para sempre. Uma geração se vem, outra geração se vai, mas a terra permanece para sempre. Salomão está dizendo que o que muda não é a terra é a mesma desde a fundação do mundo, e eu provo na Bíblia. Se você pegar Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que os céus são 3, e você aprende isso dentro da teologia sistemática, mas a terra é uma só. Deus não fez as terras, Deus criou uma terra só, e a terra é a mesma desde a fundação do mundo. É por isso que Salomão diz: uma geração vem, outra geração vai, mas a terra permanece para sempre, porque o que muda não é a terra, o que muda são as gerações. E eu posso dar aqui alguns exemplos. A geração do meu avô é uma, a geração dos meus pais é outra, e a minha geração é outra completamente diferente. Eu estou pregando aqui para um público seleto de homens e mulheres que me ouvem. Aqui existem pessoas de várias idades. Tem pessoas que estão aqui começando a sua geração, tem outras que estão chegando no período áureo de suas gerações, e não tem muitos aqui não, porque eu não estou vendo, até porque velho, na minha opinião, é para depois dos 100 anos, mas tem gente que já está caminhando para o final da sua geração. Pastor, e o que muda? A terra? Não, a terra é a mesma. E eu vou te dar um exemplo. Se nós voltássemos alguns séculos atrás, eu particularmente gosto muito de filmes épicos, gosto de filme de história, filmes de guerra, eu gosto de filmes que narram as histórias primitivas. Pastor, e por que você gosta desses estilos de filme? Porque eu fico fazendo a comparação com nossos dias, eu fico olhando a roupa, eu fico olhando a comida, eu fico olhando os costumes, e eu vou fazendo comparações com os dias ordienos. Então escute isso, eu não preciso ir muito longe. Se voltássemos a um século atrás, olha como o mundo era e olha como o mundo é hoje. Muita coisa mudou de 100 anos para cá, completamente. É uma mudança radical. Hoje a realidade é diferente, a tecnologia é diferente, a roupa é diferente, os carros são diferentes, tudo é diferente. E não preciso voltar 100 anos, vou pegar um pouco mais leve. Se voltássemos a 50 anos atrás, eu não estou falando de um século, eu estou falando de décadas. Se você voltasse a 50 anos atrás, aqui quem já passou da casa dos 50, dos 60, olha como o mundo era naquele tempo e olha como os dias são hoje. E se eu mexer mais um pouco com você e dizer, não precisamos voltar 50 anos atrás. Aqui existem pessoas que têm mais de 30 anos de idade. Se voltássemos a 20 anos atrás e fizéssemos uma comparação com os dias de hoje, olha como muita coisa mudou de 20 anos para cá. As casas mudaram, o sistema mudou. Olha como a internet evoluiu. Antigamente, e não há muitos anos atrás, você tinha muito mal um MSN, muito mal um Orkut. Hoje, olha quantas plataformas de redes sociais você encontra no mercado. Hoje tem redes sociais para todo gosto e para todo tipo de pessoa. Hoje, se você não quiser o Instagram, você tem o Facebook. Se você não quiser o YouTube, você tem o TikTok. Hoje você encontra várias plataformas. Se você não quer o WhatsApp, você tem o Telegram. E por aí vai. E a cada dia que se passa, mais atualizado nós ficamos. Hoje, você sabia que existem pessoas que ficam... Não é fanatismo. Existem pessoas que ficam 24 horas conectadas porque não podem perder a tendência, porque não podem perder informações privilegiadas.
Existem pessoas que ficam 24 horas conectadas na internet porque não pode perder qual é a nova moda, não pode perder o gráfico do mercado financeiro, não pode perder tantas coisas, porque a cada dia que se passa, nós nos atualizamos. E quanto mais nós nos atualizamos, mais atualizados nós ficamos. E quanto mais atualizados nós ficamos, mais precisamos nos atualizar. É a geração que nós estamos vivendo, é a era da pós-modernidade. E tem gente que hoje nessa era tão avançada, está tão perdido e mais perdido do que, desculpe o termo, cego em dia de tiroteio. Se você pegar uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, ela já está sabendo mexer nos smartphones da vida melhor do que você, com 50, 60, até 30 anos de idade. Hoje o mundo está vivendo a base da acessibilidade. Só que eu preciso mexer mais um pouquinho, porque esse lugar aqui vai tremer. Eu preciso mexer com você. Eu ainda conheço pessoas, e diga-se de passagem, lá na casa de manhinha, minha mãe ainda guarda os álbuns de foto. Hoje em dia tem gente que nem mais álbum de foto tem, porque você pega o smartphone e você coloca tudo na nuvem, tudo no Google Fotos. Hoje você tem várias plataformas para você armazenar os teus conteúdos. Só que se você, aqui quem ainda tem álbum de foto em casa, se você chegar em casa e pegar tuas fotos de alguns anos atrás e você desse uma olhada no espelho hoje, o que é que o espelho ia te dizer? Será que para você, lá vai, será que para você o tempo fez bem? Ou será que o tempo para você fez mal? Porque para uns o tempo melhora, para outros parece que o tempo piorou. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é você nesta geração? Eu estou falando, e aqui eu começo a pregar, eu estou falando de um Noé que viveu 950 anos, mas independente das gerações que ele atravessou, o texto diz, ele não mudou o seu caráter. Eu vou começar. Eu estou falando de um Noé que o texto diz que em suas gerações, eu não sei quem vai pegar, Noé decidiu: o que, pastor? Eu vou andar com Deus. Eu vou, já tem, irmão, esse lugar vai tremer. Eu não sei quem vai pegar. Eu não sou coach, mas eu vim dizer para alguém: decisões definem destinos. Você pode pegar na mão de alguém, interaja com a pessoa mais linda que tiver do teu lado, interaja com o crente mais abençoado perto de você, dá um saculejo nesse vaso aí e diga assim: ó, decisões definem destinos. Eu vim aqui pregar para dizer para alguém: manhinha falava para mim, diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é. Diga-me com quem tu andas, e eu vou dizer: pastora Noemi, quem você é? Eu não sei quem vai pegar. Noé é alguém que decidiu andar com Deus. Daniel é alguém que decidiu não se contaminar. O Remacanda, Eva, eu vou liberar. Eu vim nesta noite e Jeová me trouxe lá do Rio de Janeiro para dizer para alguém: você não é obra do acaso. Você é alguém que nasceu para marcar a sua geração. Já tem gente de mão levantada. Eu vou repetir. Você é alguém que nasceu para influenciar a sua geração. Varão, me guarda. Esse lugar vai tremer. Eu preciso de crente de glória a Deus e aleluia, porque o céu me disse que esta noite ele vai liberar segredos. Varão, me guarda. Eu vou pregar pelo menos 4 segredos que fez
fez Noé revolucionar a história da humanidade. E Deus me disse: você não é obra do acaso, você é alguém que carrega um propósito divino em sua existência. Deixa eu pregar. Não tem uma pessoa aqui sequer que não tenha consigo um propósito divino. De repente você está dizendo: pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei como encontrar o meu chamado, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei qual é o propósito. De repente você está perdido, porque você fica olhando para A, você fica olhando para B, e fica tentando encontrar em alguém o teu propósito, quando na verdade você não é alguém que nasceu porque teus pais quiseram te fazer. Você é alguém que nasceu, e Deus antes, ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que tu saísse da madre, eu já havia te separado e declarei às nações coisas ao teu respeito. Eu vim pregar para quem vai sair desse congresso, para marcar a história da tua família, para marcar a história da tua parentela, para marcar a história da tua cidade, para marcar a história daquela empresa, para marcar a história daquela igreja, para marcar a história do estado de São Paulo, para marcar a história desse país. E não tenha isso como uma mensagem antropocêntrica, não tenha isso aqui como uma mensagem de autoajuda, não tenha isso aqui como uma mensagem que volta para o centro do homem. Não, eu vim aqui como um despertar de Deus para alguém, para dizer: tem gente que pensa que influencer é quem é youtuber, que influencer é quem é do TikTok, que influencer é quem tem milhões de seguidores no Instagram. Tem gente que tem milhares de seguidores em redes sociais, mas não influencia ninguém. Número de internet, número de redes sociais não é definição de influência. Influência é outra coisa, e eu vou liberar. Não tem alguém aqui que no mínimo não possa influenciar pelo menos 3 dentro da tua casa. Não tem ninguém. É você que decide. É você. Jesus, me ajude a pregar. Segure na mão de um vaso, mas se tiver desligado, larga a mão dele. Só pega na mão de alguém que tiver ligado. Segure na mão de alguém, dá um saculejo nele e diga: é você que decide. Diga: é você que decide qual história vão ler ao teu respeito. É você. Varão, me guarda. É você que decide se tu vai ser uma página em branco na história. É você que decide. É você que decide. Quando a tua geração passar e alguém perguntar por você, o que é que dirão de você? Qual é a história que contarão ao teu respeito? Será que a história que vão contar de você é de alguém que fracassou? É de alguém que quebrou? É de alguém que desistiu? É de alguém que se entregou? É de alguém que se afundou no desespero, na depressão, na cachaça, na bebedeira, numa vida? Eu não sei quem vai pegar. É você que decide se você vai ser aquilo que a sociedade está impondo ao teu respeito. É você que decide. É você que decide se você vai ser massa de manobra ou se você vai ser mais alguém dentro de alguma ideologia política ou ideológica. É você que decide. É você que decide se a história que vão contar é de alguém que perdeu para os seus desejos, para suas vontades, para suas tentações. Eu vou liberar.
Eu venho de uma realidade do Rio de Janeiro. Eu nasci dentro de uma favela. E eu falo favela porque eu sou de lá. Eu vim de uma realidade onde a criança cresce com a ideia que o crime compensa. Eu vim de uma realidade onde jovens, adolescentes começam a trabalhar no tráfico de drogas porque não encontram, entre aspas, uma opção melhor na vida. É você que decide se você vai ter teu vulgo pinchado no muro ou se você vai ter teu nome escrito no livro da vida. É você que decide. O céu acabou de falar para mim: Renan, eu vou começar a escrever uma página nova na tua história. A partir de hoje, Jesus dos crentes, Jesus vai tomar os vasos. Jesus vai tomar os vasos. Jesus vai... Acabo de ter uma visão do céu. Sarginho, eu tô vendo uma mão que desce no meio da igreja com caneta de ouro e tinta de sangue e começa a escrever em páginas em brancos aqui esta noite uma nova história, um novo tempo, uma nova geração. Jesus, aonde tiver um crente ligado nessa palavra, aonde tiver alguém que acredita que não é obra do acaso, que não é mais um no meio dessa sociedade, aonde tiver alguém que carrega uma chamada no peito e um propósito divino, enche ela agora. Enche ele agora. Vai descer uma unção aqui dentro. Canta. Chomacé. Peremacanda. Perecalamachuia. Cata a mão de um vaso ligado agora. Esse lugar vai tremer. Cata a mão de um vaso. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega da mão de um vaso ligado. Eu vou voar aqui. Aí eu vou pregar. Eu vim dizer, tem gente aqui que tinha tudo para dar errado. Tem gente aqui que tinha tudo para ter desistido. Tem gente aqui que já era para ter morrido. Mas o céu toma a minha boca para dizer: Jeová segura na tua mão esta noite e anda contigo. 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 Deus vai tirar do teu caminho quem não é pra estar. Deus vai te apresentar pessoas que vão te conectar ao propósito de Deus na tua história. Eu estou tendo visões de Deus aqui. Tem dons espirituais sendo liberados no meio da igreja. E aonde tiver alguém dando glória e falando em línguas, recebe o que o céu acabou de liberar aqui agora.
é do glória, aumenta o volume. Quem é do aleluia, aumenta o volume. Quem é das línguas estranhas, ore em línguas agora. Ore em línguas. Oremaia. Ai. E Noé andava com Deus. Andava com Deus. Andava. Vem para a Bíblia, pastor, e o que eu preciso fazer para não ter uma página em branco na história? Primeiro, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Segundo, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Por que é que você fica visitando o teu passado, se nem do teu passado Deus se lembra mais? Porque ele jogou o teu passado no lago do esquecimento. Aí Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossiga. Grita no ouvido de alguém, diga, não para. Diga, prossiga. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Prossiga. Pastor, mas está tudo dando errado. Prossiga. Pastor, mas eu não estou vendo amanhã. Prossiga. Terceiro, Jesus disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu. Olha para esse vaso que está do teu lado e diga, quer marcar? Diga, quer marcar? Diga, quer marcar? Essa geração, diga assim, ó, seja cheio do Espírito Santo. Pastor, por quê? Porque crente vazio desiste, crente vazio para, crente vazio não crê, crente vazio não acredita. Agora crente cheia é diferente. Jesus disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar, me ungiu para salvar, me ungiu para curar, me ungiu para libertar, porque eu nunca vi crente cheio parado. Quem tem unção sempre está em movimento, sempre está fazendo alguma coisa. Eu vou liberar para quem tem mão para levantar. Eu vou para a Bíblia, Salmos 24, verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu vim pregar para quem decidiu andar com Deus. Eu vim pregar para quem decidiu andar com Deus.
Eu termino aqui. 4 segredos para você marcar a sua geração. Se você entender isso, você deixa de ser uma página em branco hoje. E você vai construir um legado. Porque se Jesus não voltar, quem vier depois de você vai olhar para você, vai olhar para a tua história e vai dizer: é uma referência. Eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. A primeira atitude que Noé teve, e eu não sei quem vai pegar, isso aqui é um mistério, porque é uma atitude de Noé diante de Deus que vai provocar 3 reações em Deus para com Noé. Levante a mão direita, por favor. Levante a mão direita e diga comigo: uma atitude para 3 reações. Diga: uma atitude de Noé para 3 reações de Deus. Diga: uma atitude minha para 3 reações de Deus ao meu favor. Primeiro, Gênesis capítulo 6, versículo 22. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, o primeiro segredo para você marcar a sua geração é você fazer o que Deus manda. Eu fui bem direto, né? O segredo para você marcar a sua geração é você fazer a vontade de Deus, cumprir a sua palavra, obedecer. Grita para alguém perto de você e diga: obediência. Ei, a obediência a Deus vai provocar uma reação de Deus ao teu favor. Porque o primeiro segredo de Noé é que ele obedeceu. Versículo 22. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então quem fez primeiro? Noé. Agora vamos para o segundo segredo. Gênesis capítulo 7, versículo 1. E falou o Senhor a Noé. Quem falou? Quem falou? Então peraí. Primeiro Noé obedece. E depois Deus fala. E quando Deus fala para quê? Primeiro, para abrir uma porta. Porque Deus manda Noé entrar dentro da arca. Segundo, quando Deus fala, Deus chama Noé para dentro do projeto. Eu não sei quem vai pegar. Quando Deus fala, Deus diz assim: vem e entra tu e toda a tua casa na arca. Ei, uma coisa é eu dizer: ô Serginho, vai. Eu não estou lá, eu estou aqui querendo que ele vá. Outra coisa é eu dizer: Serginho, vem. E quando eu digo vem, eu já estou aqui querendo que ele. Deus diz para Noé: vem e entra tu e toda a tua casa na arca. Deus está dizendo: eu só te chamo para projeto que eu já estou nele primeiro. Vou repetir. Deus só te chama para projetos que ele já está. Lá vai. Se esse projeto Deus não está, então não é para você, porque Deus nunca vai te entregar projeto que ele não esteja. Então, primeiro, Noé obedece. Segundo, Deus fala com ele. Terceiro segredo, Gênesis 8, 1. E lembrou-se o Senhor de Noé. Quem lembrou? Quem lembrou? Porque primeiro Noé obedece. Segundo, Deus fala. Terceiro, Deus se lembra dele e de tudo que ele falou. Porque para quem nasceu para marcar, quando você faz a tua parte, Deus se responsabiliza de fazer a parte dele. Primeiro, Noé obedece. Segundo, Deus fala. Terceiro, Deus se lembra. E quarto, Gênesis 9, versículo 1. E abençoou o Senhor a Noé. Alguém lá atrás levantou a mão, vou repetir. E abençoou o Senhor a Noé. Porque
porque vai ser assim na tua vida. Primeiro você se submete, primeiro você obedece, primeiro você se rende, primeiro você se entrega, primeiro você faz a sua vontade, primeiro você cumpre a sua palavra, e depois Deus fala com você, e depois Deus se lembra do que falou com você, e terceiro, Deus abençoará. Cata a mão de um vaso agora, rápido. Deus está aqui. Se tiver desligado, larga a mão dele. Cata a mão desse vaso, dá um saculejo nele. Dá um saculejo nela. Diga, Senhor, está esperando o quê? Para fazer o que você tem que fazer. Diga, está esperando o quê? Para tomar uma atitude diante do altar. Está esperando o quê? Ei, Deus não vai fazer o que é para você fazer. Se levanta hoje, porque tu cumpre o teu papel, e Deus fala com você, e Deus se lembra da tua casa, e Deus libera a bênção sobre a tua família. Eu preciso de duas mãos erguidas no céu agora. Uma mão é pouca, levante as duas. As duas, isso, que lindo. Oh glória, olha isso, pastor Edson. Deus acabou de falar para mim, pastor Marcinho, que está liberando a bênção hoje. Não, só lá atrás que alguém pregou. Eu vou repetir, para ver se mais alguém reage. Deus falou para mim, Renan, diga para essa multidão, eu estou liberando a bênção hoje. Hoje já tem crente no glória, já tem crente na alabaia. Marcinho, Deus está aqui. Ninguém para. Quem Deus abençoou, ninguém segura. Quem Deus abençoou, ninguém paralisa. Quem Deus abençoou, eu declaro, a bênção de Deus vai se estender na tua vida até mil gerações. Se tem alguém para crer, explode esse lugar de glória agora. Quem está sentado, pula da cadeira, fica de pé. Debaixo dessa unção, debaixo dessa autoridade, Deus falou para mim que tem pessoas que entraram aqui hoje, que Ele está dando a oportunidade para você ser alguém que vai marcar a sua geração. Eu não sei qual vai ser o ambiente que Deus vai te usar. Pode ser no meio da tua família, pode ser no teu casamento, pode ser sobre os teus filhos, pode ser sobre aquela rua, aquele bairro, aquela cidade, aquela empresa, aquela igreja. Pode ser sobre esse estado, pode ser sobre esse país, pode ser em outra nação, eu não sei. Mas o Senhor falou para mim, eu estou abrindo portas hoje. Ela calabai. E o céu me disse
Tem gente que está aqui que não pode sair daqui do jeito que chegou. Deus me trouxe do Rio de Janeiro por tua causa. Porque hoje é a noite de você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. É você que decide qual será a história que vão contar ao teu respeito. O céu falou para mim que tem alguém que entrou aqui que estava distanciado do altar, distanciado dos caminhos do Senhor, distanciado da presença do Pai, longe do altar. E Deus hoje está te chamando, porque Ele está te dando uma oportunidade. Ele muda a tua história, e a partir de hoje você vai ser alguém que vai influenciar pessoas. Não vai ser a Babilônia que vai te influenciar. Não vai ser o Egito que vai te influenciar. Não vai ser o mundo que vai te influenciar. Você é alguém que nasceu para marcar essa geração. Eu quero aqui no altar, primeira pessoa, pastor, eu quero voltar para o altar. Eu quero me decidir por Cristo. Eu quero voltar para a casa do Pai. Sai do teu lugar e vem aqui na ponta do altar, porque eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem rápido. Já está vindo a primeira. Abre caminho. Sai do teu lugar e vem, porque o céu está te chamando. Está vindo a segunda. Está vindo a terceira. Pastor, eu quero voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Sai do teu lugar e vem, porque eu quero orar por você. E é agora. Isso, ajuda eles a se chegar aqui. Pastor, e eu? Que nunca fui evangélico, nunca fui de nenhuma igreja, mas eu frequento o culto. Pastor, eu conheço até a palavra, mas eu nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. Sai do teu lugar e vem para o altar, porque hoje é a noite de você entregar a tua vida a Jesus. Hoje é a noite de você viver uma experiência inédita na tua história. Ei, aquilo que você nunca sentiu e nunca viveu em lugar nenhum, o céu está te chamando para você viver uma coisa nova. É a partir de agora. Sai do teu lugar. Ei, não é você que aceita Jesus, é Ele que te recebe. Então você hoje precisa tomar uma decisão. E qual é? Entregar a tua vida a Jesus. Sai do teu lugar e vem, porque o céu está te chamando. Aonde está você? Não importa se já foi crente, não importa se nunca foi crente. O que importa é que essa oportunidade você não pode perder. Jesus está te chamando e é hoje. Jesus está te chamando e é agora. Não é para amanhã, é para hoje. Jesus está te chamando. Se estiver na rua, se estiver na porta ou no meio da multidão, peça licença, porque Jesus está te esperando aqui no altar. E eu vim por causa de você. Sai do teu lugar e vem, porque tem mais pessoas que precisam chegar aqui. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Eu quero ouvir o coral. É o Senhor poderoso, digno de louvor. Deus está aqui. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Ele está na casa. Cantem. Diga santo, santo.
poderoso. Diga que Ele é digno, digno de louvor. Amém. Estende a tua mão para cá. Se eu fosse você, eu não terminava esse culto sem tomar uma decisão por Cristo. Se eu fosse você, eu não terminava esse culto sem vir para o altar. Você não pode sair daqui do jeito que você chegou. O céu está te dando uma oportunidade única aqui hoje. Porque se você soubesse o que Deus vai fazer através de ti, você não passaria mais um dia longe da presença dEle. E eu pergunto pela última vez: aonde está você que precisa hoje tomar uma decisão? Ah lá. Pastor Edson, aplauda com mais alegria.